A Sony vai lançar o PlayStation 5 Pro. Leva todo o nosso dinheiro. A gente tinha feito um corte sobre isso na semana passada, mas vazou o documento nessa semana, por isso eu suspendi o corte da semana passada e agora a gente vai falar com documentação em mãos. Que a gente assim, ó, papel na mão. Provavelmente no final desse ano vai ter uma versão melhorada do PlayStation 5 que vai ser lançado, que vai ser o PlayStation 5 Pro. A gente vai falar tudo dela agora, porque vazou a documentação que a Sony disponibilizou para desenvolvedores. Então a gente sabe basicamente tudo sobre ele, sem a Sony querer, porque aparentemente, segundo a IGN India, a Sony abriu uma investigação para ver quem vazou esses documentos aqui. Mas a gente sabe que o PlayStation 5 Pro já é uma realidade, que os estúdios da Sony receberam os kits de desenvolvimento, que é basicamente o aparelho no qual você vai desenvolver um jogo para o PlayStation 5 Pro, receberam em setembro do ano passado, e as empresas third parties, né, que não são os estúdios que não são da Sony, começaram a receber em janeiro desse ano. Então já tá a galera trabalhando em jogo para o PlayStation 5 Pro, e ele deve sair no final desse ano. Com a matéria, a gente tem aqui o site videocards.com, que colocou vários screenshots do vídeo do Moore's Law is Dead, que é um canal do YouTube, tá? Sobre o que se vazou do PlayStation 5. Várias coisas aqui, comparação, um monte de coisa, isso é muito interessante. E a gente já tem uma tabela aqui para saber mais ou menos o que ele tem em termos de hardware. Então vai ter um PlayStation 5 Pro, vai ter. Eles lançaram o Slim agora e vai ter um Pro. O que a gente sabe desse Pro? Vou pegar aqui pelas configurações dele em comparação com o normal. A principal melhora dele vai ser em termos de GPU, tá? Que é a placa de vídeo. A CPU não vai melhorar. Só pra galera que não sabe, você tem dois processadores principais no seu computador, provavelmente no seu videogame também, a não ser que ele tenha algum tipo de arquitetura exótica e tal. Você tem a CPU e a GPU. A CPU é o que a gente chama normalmente de processador. É a unidade de computação. Ela é basicamente o cérebro do seu computador e o cérebro do seu videogame. Num jogo, ela controla, tipo, o sistema operacional onde o jogo tá rodando, em cima do qual o jogo tá rodando, ela controla as regras do jogo. Atirei na cabeça de um cara, o que diz a regra do jogo? Ah, se der headshot, morre. Então ele vai lá, então esse cara morreu. É a CPU que tá fazendo isso. Controla coisas também, tipo, a inteligência artificial dos inimigos que estão interagindo com você. O cérebro dos NPCs no jogo é a CPU que tá controlando. Controla coisas como a física do jogo. Teve uma explosão aqui, tinha uma latinha perto da explosão, a latinha voou longe, por onde que essa latinha tem que voar baseado na força da explosão, esse cálculo todo, é a CPU que faz. Então você tem isso, a CPU. E você tem também a GPU, que é a unidade de processamento gráfico. A GPU, ela faz tudo que você está vendo, tá? Os gráficos bonitos, as luzes, as cores, as texturas, o que você está vendo ali, o que está por baixo, normalmente é a CPU que está lidando com isso, mas o que você está vendo em termos de gráfico do jogo é a GPU que está fazendo. Por isso que a gente chama a GPU normalmente de placa gráfica ou placa de vídeo. Com essa explicação em mãos, o PlayStation 4 Pro não vai ter uma mudança muito grande na CPU. A CPU vai ser basicamente a mesma do atual PlayStation. Nesse sentido, não vai melhorar. O que ele vai ter, e eu vi isso por outros vazamentos também, é que ele vai ter um turbo de 10%. Ele vai ter um turbo a mais que ele vai poder dar, que vai aumentar em 10% a performance. Ele aumenta a frequência dos núcleos de processamento dele, porque a CPU é basicamente a mesma. Isso vai ter um custo de 5% da performance gráfica, você vai perder 5% de performance gráfica, mas vai ganhar 10% nesse turbo de performance da CPU. Vai ter esse custo porque você tem uma quantidade máxima de energia que o console pode usar, né? E você vai ter que tirar a energia que a GPU está consumindo para passar para a CPU. Mas não vai ter grandes melhoras de CPU. Então jogos, obviamente que 10% não é uma coisa que se descarta, mas não vai ter um salto de performance grande. Então jogos tipo o Jedi Survival, tipo Baldur's Gate 3, que são jogos que são limitados por conta da CPU, você não vai ver um ganho grande de performance nesse sentido. Agora, o que vai melhorar é a GPU. A GPU ela vai passar de 36 unidades de computação para 60. E a Sony está falando nesses documentos aqui que você pode esperar uma capacidade de renderização de 45% mais rápida. É difícil julgar performance nesse sentido, porque tem várias coisas que você pode falar aqui. É 45 do quê? Rasterização, é 45 de Ray Tracing, tem várias coisas que você pode considerar aqui, mas 45% é o número que eles estão dando. Você tem um aumento de fato, você quase dobra a quantidade, não quase dobra, tipo, você aumenta bastante a quantidade de unidade de computação da GPU. Então a capacidade gráfica dele vai ser muito maior.
O que isso representa? Primeiro, você vai poder finalmente cumprir a missão, né, ou a promessa do PlayStation 5, ou desses consoles dessa nova geração, serem consoles 4K 60 quadros por segundo. Porque o que acontece no Xbox também, acontece muito no PlayStation 5, que é, se você quiser rodar um jogo em 4K, ele vai rodar 30. Normalmente ele tem um modo performance que roda 60 quadros, mas roda numa resolução mais baixa. Provavelmente ele vai conseguir bater isso sem problema agora. Mas não é só melhoramento de hardware que ele tem. Eu vou falar aqui do resto do melhoramento de hardware também, tá? Aqui tem o poder da CPU, que vai de 10 para 33, mas é difícil julgar isso daqui, porque provavelmente a CPU vai ser numa arquitetura diferente. Eles estão falando aqui RDNA 3, mas talvez a gente já veja coisa do RDNA 4, que é a próxima geração de placa de vídeo da AMD. Ele vai ter também, a memória dele não vai aumentar, vai ser 16 GB de memória RAM, porém vai ter, se eu não me engano, 1,5 GB a mais de memória disponível, porque atualmente no PlayStation 5 você tem por volta de 12 e pouco de memória disponível para colocar seu jogo. O resto é tomado pelo sistema operacional e pelas outras funções do console. Provavelmente eles vão passar isso para outro tipo de memória, porque eles vão vagar um pouco mais de 1 GB. A GPU dele provavelmente vai ter um hardware dedicado para machine learning, então inteligência artificial vai estar em cima de tudo aí. Provavelmente vai ser usado para poder fazer coisas como anti-aliasing e upscale da imagem, que é aquela coisa de você renderizar o jogo numa resolução mais baixa e exibir ele numa resolução mais alta usando machine learning para poder reconstruir a imagem, tá? Nesse caso aqui, você pode fazer isso sem machine learning também. Mas o que acontece? O que a Sony está mostrando também é que eles vão ter uma tecnologia de upscale própria deles, que é o PlayStation Spectral Super Resolution. Eu amo os nomes. Spectral Super Resolution Master! Que é tipo o DLSS ou o FSR da AMD, só que vai ser um proprietário do PlayStation, vai ser uma tecnologia deles. E é uma coisa que vai permitir o upscale de 1080p para 4K com uma latência de mais ou menos 2 milissegundos, que se eu não me engano está em par com o FSR 2.0 nos PCs. O DLSS da NVIDIA é muito mais rápido, tá? Dependendo da placa aí, você pode chegar até meio segundo para DLSS 2.0, meio milissegundo. Mas enfim, isso é uma coisa que está em par com as tecnologias que a gente tem hoje. Toda vez que você vai fazer esse upscale, tá? Que pegar uma imagem numa resolução mais alta e reconstruir numa resolução mais baixa e reconstruir numa mais alta, que é a gente conheceu do DLSS, você tem um custo não só de performance, tá? Porque você está usando potência da sua placa gráfica para fazer isso, mas também um custo em termos de latência, porque o sistema tem que segurar esse quadro que você está vendo por um tempinho para poder reconstruir ele. E isso dá um atraso em termos de resposta. Então, isso é uma coisa muito sensível. Então, ele está falando aqui que pode renderizar internamente Full HD e expandir para 4K o negócio em 2 milissegundos, que é bom. E eles, inclusive, têm uma comparação aqui, mas essa comparação aqui eu vi o cara do Moore's Law is Dead falando, que não é uma comparação muito boa, porque ele teve que modificar a imagem aqui para não revelar a fonte. Mas eles comparam aqui que é o Temporal Anti-Aliasing Upscaler, que seria uma coisa mais primitiva para poder fazer esse tipo de upscale. Você tem o FSR 2, que aí já usa machine learning, essas coisas. E a gente tem também o PSSR, que é o do PlayStation, para você comparar o nível de upscale. Isso daqui me deu uma teoria, tá, gente? Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas ele vai ter essa tecnologia nova para fazer esse tipo de coisa também. E esse PSSR vai funcionar com resolução dinâmica, que é importante. Ele vai funcionar sem necessidade de treinar para cada título individual. Então você só vai pegar, colocar ele lá na sua pipeline e ele vai simplesmente funcionar. E ele vai funcionar da mesma forma que DLSS e FSR. Então você não vai ter que refazer o seu jogo inteiro para poder incluir, ou seja, sua pipeline inteira de gráfica para poder incluir eles. Vai poder basicamente pegar onde você já coloca o DLSS e o FSR na sua versão para PC, para PlayStation 5, e colocar esse novo e ele vai funcionar, em teoria. E não só isso, eles vão continuar fazendo otimizações para o futuro. Se eu não me engano, eles querem que no futuro tenha um suporte para até 8K. E 8K é uma coisa que provavelmente a gente vai esperar desse tipo de upscale, porque vai ser mais difícil para esse videogame aqui aumentar a quantidade de quadros do que aumentar a resolução, porque a CPU dele não vai melhorar. Para aumentar a quantidade de quadros, né, normalmente, você precisa de uma CPU também que vai atualizar tudo nessa velocidade. Como não vai aumentar a capacidade de CPU, vai só a capacidade gráfica, é mais fácil aumentar a resolução. E ele vai ter uma arquitetura de Ray Tracing mais poderosa, por isso que a galera está falando que ele é RDNA 3, ou alguma versão de RDNA 4,
porque ele tem atualmente o RDNA 2 da AMD. Se ele tá falando que ele tem uma arquitetura melhor de Ray Tracing, quer dizer que tem que ser uma mais avançada que o RDNA 2, né? E fala aqui que ele vai fazer de 2 a 3 vezes em Ray Tracing. Já falei todo técnico, tá? Isso foi o dump técnico aqui para vocês. O que a gente pode esperar basicamente dele é uma performance gráfica muito melhor. E também ele vai ter essas novas tecnologias que vão ser incluídas nele, né? Com a nova arquitetura da AMD, esse tipo de coisas que o PlayStation atual não tem. Ele vai poder fazer um upscale muito melhor também. Só que é aquela coisa, né? Você se perguntar o porquê de um PlayStation 4 Pro. Por quê? 5. De um PlayStation 5 Pro. O 4 já teve. Já teve. Qual que é o motivo para você comprar um PlayStation 5 Pro? Que é o que tá todo mundo se perguntando. O que ele vai agregar? Qual que vai ser o ponto de venda dele? Ó, porque o PlayStation 5 já é 4K. Muitos jogos rodam em 4K 30 quadros. Eles rodam uma resolução inferior a 4K 60 quadros. Mas tem jogos que chegam a 4K 60 quadros sem problema. Qual que vai ser o ponto de venda deles? O povo provavelmente para rodar o GTA 6. Isso que eu tava pensando. Provavelmente para rodar o GTA 6 a 60 quadros. Foi o Cauã Vai ser um videogame de GTA 6. Você e o Cauã estão dividindo o mesmo neurônio. E eu acho muito estranho essas coisas. Lançar um console só por causa do GTA 6? Caramba! Não, tem alguns jogos que rodam mal graficamente. Tipo assim, eu vi a galera fazendo uma crítica do novo Final Fantasy que tem umas limitações gráficas. Se você quiser jogar no modo de 60 quadros ou coisa do tipo no novo Final Fantasy VII, né? No PlayStation 5. Ele já tá mostrando em termos gráficos as limitações dele. Né? Só que pra mim, tipo assim, é mais uma coisa de desenvolvedor do que necessariamente uma coisa do console. Porque se você vê, por exemplo, Horizon Zero Dawn, sabe? O Spider-Man 2... Você não fala assim, eu queria que esse jogo fosse graficamente melhor, né? Horizon Zero Dawn não, Horizon Forbidden West. O Horizon Forbidden West, tipo assim, precisa de jogo mais bonito que esse? O Spider-Man 2, ele tem Ray Tracing em tudo. Na água, nos prédios, eles fizeram Ray Tracing no gráfico de PlayStation 5, no hardware do PlayStation 5. Então, assim, pra mim vai ser uma venda muito complicada pra Sony. Porque o ponto de venda dele é falar, não, agora os jogos vão conseguir bater 60 quadros em 4K, coisa que não fazia 8K. antes. Não, 8K eles não prometeram pro futuro, eles estão falando que é numa futura SDK. É uma coisa interessante que pelo menos diz que nesse tipo de upscaler que eles vão fazer aqui, eles vão continuar desenvolvendo. Não é igual o checkerboard rendering do PlayStation 4 que eles fizeram uma vez e, até onde eu sei, ele não teve uma evolução. Então, assim, gente, uma das coisas que eu gostaria de ver para esse PlayStation 5 é uma melhora da CPU, porque a gente está vendo jogos pesadamente limitados por CPU. A CPU dele está muito defasada em relação aos PCs. A gente está falando aqui de uma CPU de 3.5 GHz, né? 8 core, Zen 2. CPU agora de PC tá batendo mais de 5 GHz, né, de frequência. E ele vai ter esse turbo de 4.4, mas é um turbo, né? Por quanto tempo que vai poder sustentar isso quando precisar usar, que é essa coisa de ganhar 10% de performance. Tanto que vai esquentar. Eu não... Cara, eu realmente... Fogo que vai sair do console. Não, eles vão ter uma solução robusta de refrigeração, mas, tipo assim, provavelmente não vai ser sustentável. Você não vai poder rodar um jogo em tempo inteiro nessa velocidade de turbo, eu acho. Deve ser para momentos. Então, assim, o que vocês acham, gente? Só o PC vai rodar o GTA direito. Não vai sair para PC. Só vai sair para Xbox, PlayStation 5. Vai sair para PC depois, né? Depois. A energia que ele vai gastar é brincadeira. Normalmente eles mantêm sob controle o consumo porque eles precisam resfriar esses dispositivos também de forma barata, né? Porque tem que estar um custo baixo. Então, tipo assim, provavelmente não vai esquentar muito, não. Acho que até essa coisa de você ter que trocar 5% de performance gráfica por 10% de CPU... que vazamento, tá, gente? É uma coisa que é exatamente para manter dentro desse orçamento de energia que ele pode ter. Mas assim, gente, eu acho que tem pontos positivos desse PlayStation 5. De fato, o fato da Sony estar oferecendo uma solução própria de upscale, e a minha teoria é que, se bobear, essa solução própria de upscale deles pode ter sido construída em cima da solução da Insomniac Games, tá? Que se você já jogou um jogo da Insomniac no PC, dá para você selecionar a sua opção. A Insomniac tem a própria tecnologia dela de upscale, que é o IGTI, que é Insomniac Games Temporal Injection. E como eles estão fazendo essa exibição aqui, essa comparação do FSA 2 e do PSSA, tá dentro de um jogo da Insomniac, que esse daqui é o Ratchet & Clank Rift Apart, eu não vai me surpreender
se essa tecnologia aqui da Sony está sendo desenvolvida em cima do IGTI da Insomniac, porque é um estúdio da Sony. Eles podem ter pegado a tecnologia que o estúdio já tinha, falou, vamos fazer uma coisa para todo mundo usar. Não vai me surpreender se esse for o caso. Mas eu acho ainda interessante, porque se a Sony conseguir colocar esse console num preço tipo de $600, pela especulação que a galera fez, ele tem a performance gráfica mais ou menos de uma RX 7700 XT, né? XT, que é essa placa de vídeo aqui. Se eles conseguirem entregar essa performance gráfica, isso assim, isso é chute, tá, gente? Especulação pesada. Não tenho certeza. Se eles conseguirem entregar por um preço mais barato que só a placa de vídeo, é uma proposta interessante. É uma proposta extremamente interessante. Mas o PS5 Pro tá 700 e pouco? Não, 700 e pouco é aquela promoção que eu tive com jogo e drive de CD, jogo e controle. A Digital Edition tá com bundle. Tá custando, cadê? Acabou, não tem. 509. Ah, tá. O PlayStation 5 aqui tá custando 509. A placa de vídeo tá 100 conto a mais. Se eles conseguirem colocar no preço próximo ou igual à placa de vídeo, que, por especulações que eu vi, tem a performance parecida com o que eles estão prometendo aqui. Aí pode ser que seja. Porque se só a placa de vídeo custar a mesma coisa que o videogame inteiro, se você tiver que montar um PC para ter essa performance, você tem que comprar, além da placa de vídeo, processador, memória RAM, esse tipo de coisa. E eles estão entregando isso tudo num pacote só por esse preço. Vai ser uma proposta muito interessante. Tá? Muito interessante. Não só isso, a gente tem que considerar uma coisa. Eu acho que tem jogos muito bonitos no PlayStation 5, que são muito melhores, com um gráfico muito melhor se você tentasse montar um PC com o dobro do preço, em alguns lugares, em alguns momentos, tá? Pega aí um Horizon Forbidden West, um Spider-Man 2, os jogos da Sony em geral, tá? Eu acho que o PC ainda perde nesse sentido. Só que, tipo assim, o grande problema e a grande vantagem de você ter esse videogame Pro com essa performance a mais, não são os jogos da Sony, são os jogos dos outros, né? Que não são totalmente otimizados, que tem uma série de problemas. Ele vai ter uma capacidade gráfica adicional que vai permitir que esses jogos batam aí 60 quadros por segundo com um gráfico bom. E nesse sentido é uma vantagem. Eu não acho, se toda empresa tomasse o tempo que a Sony toma para poder otimizar os jogos delas, não há necessidade de um videogame Pro agora. Mas eu vejo uma vantagem nesses jogos que estão saindo meio porcaria para os videogames atuais. Só que o grande problema que eu tenho com o PlayStation 5 Pro é a tal da CPU. Porque em vários jogos o problema que a gente está tendo não é de capacidade gráfica. O gargalo é a CPU. E a CPU não está melhorando de forma significativa aqui. Beleza, só isso que eu queria dizer.